Fala, galerinha da Série B, galerinha do meu Brasil. O campeonato da Série B chega ao fim da sua 22ª rodada e tivemos os seguintes resultados. Novo Horizontino venceu o Ituano por 1-0, né? O Amazonas veio e venceu por 2-1 a Ponte, fazendo valer o mando de campo. O Amazonas vem em franca ascensão aí nessa Série B. Novo Horizontino assumindo a liderança dessa Série B. Guarani e Santos empataram. O Vila Nova venceu de virada por 3-2, né? Fez 3 gols no Brusque, ou no Operário, time que não toma muitos gols. O Vila Nova conseguiu fazer 3 gols, sofreu 2, saiu vitorioso de lá. O Mirassol perdeu para o Botafogo. O América empatou com a Chapecoense em 0-0. O Ceará, surpreendentemente, bateu ali o CRB, né? Mostrando um bom trabalho, mais um bom trabalho do Condé, que fez um trabalho bom em 23 com o Sampaio, subiu como campeão com vitória e agora está aí recuperando o Ceará. E o Goiás fez 4-1 com mais 2 pênaltis. Algo acontece no lado verde da cidade de Goiás, de Goiânia, né? Todo jogo tem pênalti para eles. Mas, vamos ver, né? O Avaí venceu hoje o Paysandu, que mais uma vez não consegue somar pontos. E dessa vez não conseguiu o empate, né? O Paysandu, que está sendo conhecido como o Paysandu. Mas, tá aí, né? Trabalho ruim do Hélio e o Hélio adorado pela torcida do Papão. Fazer o quê, né? Tem gente que gosta do olho e outros gostam da remela. Porque o elenco do Paysandu não é tão fraco para estar nas condições que está ali, beirando a zona do rebaixamento. E se não acordar, logo logo entra ali. E aí, nessa reta final, fica difícil de sair. E fechando, né? Último jogo da rodada: Sport 0, Curitiba fez 1. Né? Curitiba que dominou o jogo. O Sport não conseguiu criar nada. Teve uma posse de bola falsa, mas nenhuma criações ali durante o jogo. E no finalzinho só que o Sport deu uma abafa ali, quase ainda empata o jogo ali. O Rodrigo Gelado tirou a bola dentro, em cima da linha, como se fosse um gol, comemorou muito. E fechando essa rodada, nós temos a seguinte classificação, né? O Novo Horizontino assume a primeira colocação com 40 pontos, né? São 11 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. O Santos está com 38 pontos, também com 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Mirassol, 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Vila Nova tem 10 vitórias com 36 pontos em quarto, sendo 6 empates e 6 derrotas. Seguido por América Mineiro, também com 35 pontos, um ponto a menos que o Vila. O próximo confronto do Vila é com a América, e tem 8 vitórias, 11 empates, muito empate, perdeu pouquíssimo, mas está empatando muito o América. Isso aí tem que mudar essa chave aí se quiser chegar. O Avaí chegou à terceira vitória consecutiva após a chegada do Anderson Moreira, que está invicto, está com 100% de aproveitamento, e o Avaí saiu lá de baixo e assumiu a sexta colocação com 34 pontos, chegando a 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Goiás então vence por 4-1 o Brusque e chega a 32 pontos. O Sport estaciona em 32 pontos. Goiás com 9 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. O Sport com 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, é o nono. Em décimo vem o Amazonas, que vem crescente, né? Dos últimos 5 jogos do Amazonas, apenas uma derrota. É um empate, uma vitória, uma derrota e 2 vitórias consecutivas do Amazonas, que levou o Amazonas à décima colocação, com 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Curitiba vem para 30 pontos, são 8 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, né? O recorte recente do Curitiba também deu uma melhorada boa, né? Após a chegada do Jorginho aí, ele vem de 3 dos últimos 5 jogos, ele perdeu apenas 1, empatou 1 e ganhou 3. Operário, né, vem em queda livre, 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas.
O recorte agora dos últimos 5 jogos do Operário, ele tem apenas uma vitória de 5 e são 4 derrotas. Perdeu 4 partidas consecutivas. A Ponte deu uma quedinha também agora. Vem de 2 empates e 1 derrota. Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. O Botafogo de São Paulo, 26 pontos, né? O 14º colocado com 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Paysandu, do Hélio dos Anjos, Paysandu vem em queda livre, né? Bate a 15ª posição ali. Por sorte, os adversários de baixo não ganharam essa rodada, senão poderia ter se afundado um pouco mais. Nessa tabela aí, 25 pontos, são 5 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Muito empate, né? O recorte dos últimos 5 jogos do Paysandu, 3 derrotas e 2 empates. O CRB, que também não vem nada legal nessa sequência aí de 5 jogos, 24 pontos. Em 16º, 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, sendo os últimos 5 jogos 1 empate e 4 derrotas. A Chapecoense também vem aí, ela ganhou um pontinho, né? Ela subiu um pouco na tabela, mas está na zona de rebaixamento com 20 pontos. São 4 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Os últimos 5 jogos da Chapecoense apenas um empate, o resto foi derrotas. Ituano, 18º colocado com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 13 derrotas. Corte agora dos últimos 5 jogos do Ituano, ele está com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Brusque chegou também a 4 derrotas e 1 empate, né? Tem 3 vitórias apenas no campeonato, 10 empates, 9 derrotas. E o Guarani, que vinha em crescente, empatou com o Santos agora. Dos últimos 5 jogos do Guarani, ele perdeu apenas uma partida, ganhou 3 e empatou 1. Chegou a 18 pontos, é o lanterna ainda, mas se manter o que vem fazendo com o Alan Al, logo ele sai desse buraco aí, e quem está acima do Guarani tem que abrir o olho. Então, Chapecoense, Ituano, Brusque e Guarani seriam os rebaixados da atual Série B, e na frente nós temos hoje como líder o Novo Horizontino, seguido por Santos, 40, 38 e 38 do Mirassol, que é terceiro, e 36 do Vila, 35 do América Mineiro, o Avaí 34, Goiás e Ceará 32, assim como o Sport. Então tá bem equilibrado essa Série B, tanto na parte de cima como ali na parte de baixo. Os times precisam reagir. O Sport, na minha opinião, deu um tiro no pé na contratação do Guto Ferreira, né? Tinha que tirar o Sosso? Tinha, mas qual que foi o erro? A contratação do Guto. Então, né, às vezes erram-se por demasiado de troca e erram por não trocar, que é o caso do Paysandu, que não tem um elenco ruim, vem fazendo uma Série B pífia, né? Se não abrir o olho, daqui a pouco entra nessa zona de rebaixamento e pode complicar toda a situação e voltar para uma Série C, que é o que o torcedor paraense não quer. Pessoal, então é isso o vídeo de hoje. Um abraço para vocês. Chegou agora, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo.